rapaziada, vamos ver o que a Seleção Sport TV falou hoje. Depois que o CNM falou que o juiz e o VAR acertou no jogo Palmeiras e Vasco, né? Que o gol tinha que ser mesmo anulado e a regra foi certa. E o Paulo César de Oliveira vai estar... Eu tô ansioso pra ver o que o Paulo César vai falar. Vamos ver, vamos lá. A seleção está de volta. A CBF divulgou hoje, acho que o vídeo mais aguardado, né? Do Campeonato Brasileiro até o momento. A opinião dela, da sua comissão de arbitragem, para o gol anulado do Vasco contra o Palmeiras. Entre os comentaristas de arbitragem, PC, o Salvio, foi unânime que houve um erro ali do VAR. Foi considerado, inclusive, pelos nossos especialistas, um erro básico, né? Vamos ver o que a CBF opinou do que aconteceu domingo no Allianz Parque. Que comprova a participação dele em impedimento quando ele joga a bola com a cabeça. Perfeito. Nesse momento ele interfere no jogo. Ele tem o pezinho que a gente viu aqui, a construção da linha. É. Explica uma coisa então, Pélix, para a gente entender. Mas ele tem controle das ações dele. Sim. Ele tem controle dos movimentos corporais, ele tira a bola, digamos, de uma maneira deliberada, de uma maneira clara e intencional. Sim. Isso já não encerraria a PP aí? Não para esse caso, pelo que a gente leu também no nosso último texto ali. Porque ele tira sob pressão, eu tenho sob pressão, eu tenho aqui que ele está dentro da área e nos arredores dela, e ele tira para os arredores da área, e quem pega essa bola não é um companheiro dele. Quem pega essa bola, para um pouco, Batata. É um adversário. Uma pergunta, Juliano, para vocês dois, e cada um pode responder como queira, né? Uhum. Porque pelo que eu entendi do protocolo que a gente leu aqui, esse rechaçamento da bola dele tem que estar sem pressão. Quando ele tira a bola ali, que ele consegue bater na bola de primeira, né, intencionalmente, deliberadamente, ele afasta a bola, ele tem que estar sem pressão nenhuma, né, ou que a bola vá para um companheiro dele. Perfeito. Né? Perfeito. E não só o fato dele tirar a bola da área. É isso ou não? É isso, porque a bola ela tem que sair não só da área, como dos arredores da área. Bom, Paulo César Oliveira está conosco. PC, tudo bem? Ontem você opinou que o gol foi mal anulado, que o toque do Richard Rios origina uma outra jogada. Agora a gente tem o ponto de vista da CBF, né, a versão oficial da entidade que comanda o futebol brasileiro. Você muda de opinião? O que você achou do vídeo divulgado pela CBF, PC? Bem-vindo à Seleção. Para Renata, Gomino, quem mais está com a gente? Desculpa. PC. Seu Xará. Meu xará, PC e todo mundo que está acompanhando a gente no Seleção. Muito obrigado pelo espaço, Rizek, por ter me convidado para participar hoje novamente. Assim como nós comentamos ontem, existia realmente uma expectativa muito grande da divulgação dos áudios, para a gente entender qual foi o procedimento na cabine do VAR. E na liberação desses áudios, Rizek e amigos, para mim ficou muito claro que o foco da análise foi na posição do Verratti, que de acordo com a computação gráfica ele estava em posição de impedimento e participou efetivamente da jogada no primeiro momento. A análise da ação do Richard Rios foi superficial. Só no final, depois que eles confirmaram a posição do Verratti com a computação gráfica, que analisaram a jogada como um todo, simplesmente um dos integrantes da cabine do VAR falou, olha, está dentro da APP, e confirmou o impedimento, mas não fizeram, no meu ponto de vista, uma análise da ação do Richard Rios. Essa análise foi feita hoje pela comissão de arbitragem, e aqui eu gostaria de reiterar o meu respeito à comissão de arbitragem, ao Wilson Seneme, ao Périx Bassols, ao Juliano Bozano, que são pessoas sérias, mas todas as vezes que eles divulgam esse material às terça-feiras, eles insistem em desqualificar os comentaristas de arbitragem. Eles se colocam como os verdadeiros donos da regra do jogo. Então, ao mesmo tempo que eu respeito, porque são pessoas sérias, eu faço a minha crítica aqui porque também estão se colocando sempre com uma prepotência muito grande. No meu ponto de vista, o gol foi mal anulado. Pressão, quem sofre pressão na saída de bola são os defensores que jogam das equipes do Fernando Diniz. Aí sim é a pressão, né? Aquele tiro de meta dentro da área, que o torcedor do Fluminense fica ali, né, arrepiado quando o Fábio sai jogando. A ação do Richard Rios, a gente repara que ele está completamente livre,
sem nenhuma pressão. E essa bola, na minha visão, no entendimento de futebol, ela não está nos arredores da área. Primeiro é uma ação deliberada, essa bola ela vai na intermediária para aí sim ser dominada pelo Paulinho. Então eu considero sim como uma nova jogada, uma nova fase de ataque a partir do domínio do Paulinho. Essa bola foi chutada assim, ele teve posse da bola, o Richard Rios, porque ele tem uma ação deliberada, ele tem uma ação controlada. Percebe o jogador do Vasco que está próximo a ele, sai correndo de dentro da área, mas em nenhum momento tem uma pressão. Ele não é uma bola que vem forte, que chega de maneira inesperada. Ele tem um controle absoluto, tem sim a posse da bola, tira essa bola, afasta a bola da área e deu azar dessa bola ter sido dominada pelo Paulinho, que está bem distante, olha só. Paulinho está na intermediária do campo, não está nos arredores da área, como foi colocado pela comissão de arbitragem, e aí saiu o gol, que para mim é uma nova jogada, gol absolutamente legal, e eu discordo totalmente da análise da comissão de arbitragem, mantenho o meu respeito, mas faço crítica aqui à prepotência que eles sempre colocam na análise, desqualificando o trabalho dos comentaristas como um todo. Eu fui procurar nas redes sociais a manifestação de outros ex-árbitros que atualmente são comentaristas e eles estão em uníssono com você. É o caso do Salvo Espínola, que no Twitter opinou que a CBF está criando um precedente muito perigoso porque ela está, na opinião dele, inventando algo que não existe no jogo real. A CBF está redesenhando o que é fase de jogo, na opinião dela. A Renata Ruel, que trabalha na ESPN, vai na mesma linha. E eu queria dar uma opinião aqui. Eu raras vezes vi um descasamento tão grande entre algo que se fala e algo que está nas imagens. Imagem e áudio. Porque quando a gente mostra ali o lance e a CBF entende que o Richard Rios está pressionado, eu não vejo pressão nenhuma. Então a minha conclusão sobre isso, respeitando o ponto de vista divergente, mas do qual discordo radicalmente, eu não vejo pressão nenhuma em cima do Richard Rios ali, o que eu acho que o problema que a gente tem é que os profissionais da arbitragem brasileira na CBF podem saber tudo de protocolo, entender tudo de protocolo, mas eles conhecem muito pouco do jogo. E para você apitar jogo de futebol e comandar uma arbitragem, você não pode só conhecer do que está no papel, você tem que conhecer do jogo também. E do jogo, eu não vejo ninguém opinando que o Richard Rios está pressionado. Só os profissionais da CBF, respeito, mas só eles, de todo mundo que se manifestou, opinaram que o Richard Rios está pressionado nesse lance e não é uma nova fase de jogo. Na ânsia de justificar o erro, que na visão deles foi um acerto, eles simplesmente esgrimaram com a imagem. Porque o Richard Rios, ele tinha ali a opção de dar esse chute, como ele deu, ele tinha a opção, fosse ele até um outro tipo de jogador mais seguro, de dominar essa bola e tentar dar um passe para algum companheiro mais bem colocado próximo a ele. Porque não havia pressão. Então não tem como mudar... Que é isso? Como que não havia pressão? O cara tá dentro da área, gente. Cheio de cara do Vasco. Ao receber essa bola, que jogo que esses caras estão vendo? Um adversário ali dificultando os seus movimentos, o induzindo ao erro. E dá um medo de que nas próximas decisões... Exatamente. E aí o VAR cria-se uma vai armadilha. voltar 300 lances antes do gol, cara. Uma armadilha porque os outros clubes, as outras comissões técnicas estão olhando e falando assim, bom, então isso é pressão e o local onde está o Paulinho sequer é o último terço do campo, que é uma palavra muito usada hoje na nova terminologia do futebol. O Paulinho está quase que próximo à linha do meio de campo, intermediária, como bem definiu o Paulo César. E aí, na ânsia de querer justificar a defesa da decisão, tropeça-se no significado das palavras, dizendo que o Richard Rios estava pressionado, não estava, briga-se com a imagem e tenta se desqualificar quem apresenta opiniões diferentes, só porque entende que a opinião que reina lá no departamento é a opinião que tem que vigorar sempre. Opiniões de Lino e Renata para a gente fechar no pique esse tema? Acho que todos nós concordamos que o jogador do Vasco estava impedido e que esse impedimento deveria ter sido marcado dentro de campo e, portanto, o gol do Vasco deveria ter sido anulado naquele momento. Depois não. Não haveria o gol, né?
não haveria o gol. Depois, não. A ideia de pressão sobre o jogador Como que reinicia também a jogada que origina o gol do Palmeiras teve uma falta invertida, mas segue o jogo. Sim, isso é do jogo. A gente lamenta que isso não tenha sido marcado dentro de campo. Mas depois, não. Tem pressão nenhuma. Começa uma nova jogada claramente. Renata? O gol do Palmeiras teve uma falta invertida? Ele tá falando que não foi falta no Breno Lopes, aquilo ali? Não é possível. Como narradora, fico tensa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, quais são os parâmetros e as referências do que vai acontecer para os próximos jogos, né? Porque quando acontece no jogo ali, a gente analisa o lance, enfim. Mas com todas essas modificações que estão acontecendo, a gente fica com medo. Tá certo. Mas você em casa tire suas conclusões. A gente aqui, de forma unânime, discordou do que a CBF opinou. E você em casa tire as suas conclusões. PC, muito obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço a você e até a próxima, PC. Abraço, Rizek. Abraço a todos. Muito obrigado pelo espaço. Mas também, momento, quando surge, não me vende,